Você sabia que, se casou ou se divorciou fora do Brasil, seu estado civil pode não ser automaticamente reconhecido? Fica tranquilo, porque eu vou te explicar tudo sobre o processo de homologação de casamento e divórcio no Brasil e como isso afeta sua documentação legal. Eu sou a Isadora, coordenadora do setor de documentação da Espanha Fácil, e no vídeo de hoje vou esclarecer todas as dúvidas sobre o processo de casamento e divórcio no Brasil. Para começarmos, é importante entender o que é de fato a homologação. Esse processo legal é a maneira pela qual o Brasil reconhece o casamento e divórcio realizado no exterior, fora do Brasil. Em outras palavras, sem a homologação, o Brasil não considerará automaticamente o seu estado civil alterado. Ou seja, se você se casou ou se divorciou fora do Brasil, vai precisar passar por esse processo para que o país reconheça oficialmente sua nova situação. Quando é necessário homologar um casamento ou divórcio no Brasil? A homologação ela se torna necessária quando há necessidade de alterar seus documentos no Brasil, como o RG, o CPF ou até mesmo o passaporte, ou quando surgem questões jurídicas que envolvem o seu estado civil, como heranças ou outros processos legais. Então, mesmo que você tenha se casado ou se divorciado no exterior, a homologação assegura que seu estado civil tenha validade dentro da legislação brasileira. Agora, você deve estar se perguntando qual é a diferença entre a homologação e o registro civil. Então vamos esclarecer para que tudo fique bem claro. O registro civil é o processo em que você registra o seu casamento ou o seu divórcio no país onde o evento aconteceu, no país onde você realizou esse casamento ou esse divórcio. Já a homologação é o reconhecimento desse ato do casamento ou do divórcio no Brasil. Em resumo, o casamento ou divórcio precisa ser registrado onde ocorreu e em seguida ser homologado no Brasil para que tenha efeito legal. E falando nisso, o processo de homologação ele leva um tempo e é bom saber o que esperar. Então vamos ver quanto tempo leva em média esse processo. Normalmente, a homologação feita no Brasil leva de 1 a 6 meses, mas isso pode variar dependendo da documentação e do caso específico. Quando se trata de divórcio, dependendo de como foi a separação e o que consta na sentença, o processo poderá ter que ser levado por um advogado e pode demorar um prazo bem maior do que eu citei antes. Além disso, quanto mais bem preparada a documentação estiver, mais rápida o processo tende a ser. Para dar entrada na homologação, você vai precisar de alguns documentos essenciais, como a certidão de casamento ou divórcio e a sentença, caso tenha, emitida no país onde o ato foi realizado. Além disso, será necessária a tradução juramentada desses documentos para o português, além de documentos pessoais, como o passaporte e outros. A boa notícia é que você pode homologar o seu casamento ou divórcio de qualquer lugar do mundo, e isso não exige que você precise voltar ao Brasil. O processo pode ser feito através de uma procuração em casos concretos ou até mesmo sem elas, a depender do caso. Isso significa que, morando no exterior, fora do Brasil, você pode regularizar sua situação de estado civil no Brasil sem precisar viajar. Agora, falando sobre a divisão de bens, quando falamos de homologação de divórcio, é importante entender que não entramos no mérito da divisão de bens, guarda de filhos ou pensão alimentícia. O papel da homologação é apenas reconhecer a dissolução do casamento, ou seja, a parte relacionada à divisão de bens precisa ser resolvida no país onde o divórcio ocorreu ou, se necessário, através de um processo específico no Brasil. Agora, falando de casamentos realizados apenas no âmbito religioso, eles não têm validade civil no Brasil, a menos que esse também seja registrado em cartório. Então, se você se casou no exterior por meio de um casamento religioso, será necessário registrar esse casamento no país onde ocorreu e em seguida homologá-lo no Brasil, para garantir que ele seja reconhecido legalmente nesse país. Ou seja, para qualquer tipo de casamento realizado no exterior, ele precisa passar pelo processo de homologação para que seja reconhecido no Brasil. Se você se casou fora do país, o Brasil não reconhecerá automaticamente sua união e será necessário passar pelo processo de homologação
para que seu estado civil seja atualizado. Então, se você precisa homologar seu casamento ou divórcio no Brasil e quer um processo sem burocracia e tranquilo, a Espanha Fácil está aqui para te ajudar. Nossa equipe especializada cuida de todos os detalhes para garantir que sua documentação seja reconhecida oficialmente. Entre em contato com a gente e deixe a parte burocrática conosco, para que você possa focar no que realmente importa.